Você já se perguntou se o tesão realmente desaparece depois dos 60 anos? Ou se isso não passa de mais um mito que a sociedade repete sem pensar? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o desejo tem prazo de validade, que a chama apaga, que a vida íntima fica para trás com a idade? Mas será que isso é mesmo verdade, ou será que estamos falando de uma das maiores mentiras que já contaram para as pessoas que chegam à maturidade? Porque no fundo, a pergunta que fica é: será que o tesão acaba? Ou será que ele apenas se transforma? Pense nisso. Quando você tinha 20, 30 ou 40 anos, a sua forma de sentir desejo era a mesma? O corpo reagia da mesma maneira? Os estímulos eram os mesmos? Não, claro que não. A vida sexual muda ao longo dos anos, mas mudar não significa desaparecer. Então, por que tantas pessoas acreditam que, ao chegar aos 60, a intimidade deve ser enterrada junto com os sonhos? Será que não é justamente nessa fase que você tem a chance de viver a sexualidade de forma ainda mais consciente, livre de pressões, com mais calma e entrega? O que pouca gente percebe é que o tesão depois dos 60 não é apenas uma questão física, é uma questão emocional, mental e até espiritual. E talvez o verdadeiro problema não esteja no corpo, mas nas crenças que fomos acumulando ao longo da vida. Quantas vezes você já se sentiu envergonhado de falar sobre sexo nessa idade? Quantas vezes acreditou que desejar era coisa de jovens e que você não tinha mais idade para isso? Essa mentalidade é o que mata o desejo muito antes que o corpo realmente mude. Mas aí eu te pergunto, se o tesão realmente acabasse com a idade, como explicar casais com 70, 80 anos que ainda vivem uma vida íntima cheia de paixão? Como explicar pessoas maduras que redescobrem o prazer depois de anos em silêncio? Será que elas são exceção? Ou será que a sociedade inteira está olhando para o lugar errado? Outro ponto que quase ninguém fala é sobre como o corpo se adapta. Homens podem perceber mudanças na ereção, mulheres podem sentir alterações na lubrificação. Mas isso significa fim? Claro que não. Isso significa que o desejo pede novos caminhos, novos estímulos, novas formas de conexão. Você já parou para pensar que, talvez o prazer que você sente hoje possa ser ainda mais profundo do que aquele que sentia aos 20? Porque agora você tem algo que antes não tinha: experiência, maturidade e liberdade de ser quem você realmente é. Mas será que você tem coragem de admitir o que ainda deseja? Será que você se permite sentir tesão sem se julgar, sem se comparar, sem pensar que já passou da hora? Ou será que você está vivendo refém de um rótulo que diz que sexo é coisa de jovem e que depois de certa idade deve se contentar apenas com companhia? Essa é a grande armadilha. Acreditar que desejar é errado ou ridículo depois de um certo número no calendário. E se eu te dissesse que o tesão depois dos 60 pode ser ainda mais prazeroso, justamente porque não há mais a pressa da juventude? Você já imaginou o que é viver a intimidade sem a cobrança de desempenho, sem a necessidade de provar nada para ninguém, apenas curtindo o momento, o toque, o olhar? Já imaginou descobrir que o prazer pode estar muito além da penetração, muito além do físico, em detalhes como um beijo demorado, um abraço apertado, um carinho feito sem relógio marcando o tempo? Mas então surge a pergunta que mexe com muita gente. Se é mito que o tesão desaparece, por que tantas pessoas depois dos 60 param de viver sua sexualidade? Será que é por falta de desejo? Ou por falta de diálogo? Será que é o corpo que não responde? Ou é a mente que não se permite mais? Quantos casamentos poderiam estar mais vivos se o casal tivesse coragem de falar sobre isso, de se tocar de novo, de rir juntos na cama sem se preocupar com padrões? A verdade é que o tesão não tem idade. Ele é como uma chama que pode adormecer se você deixar, mas que nunca apaga por completo. A questão é: você está alimentando essa chama ou deixando que o vento da rotina e das crenças a apague de vez? Você está criando espaço para sentir prazer ou está sufocando sua sexualidade por medo do que os outros vão pensar? Agora, imagine como seria sua vida se você decidisse acreditar que o desejo ainda faz parte da sua história. Imagine acordar com mais energia, olhar para quem está ao seu lado com novos olhos, ou até, se for solteiro,
Se permitir viver novas experiências sem medo. Já pensou como seria libertador entender que, depois dos 60, a sexualidade não acaba, ela evolui? Talvez o que você precise não seja recuperar algo perdido, mas redescobrir uma nova forma de sentir. Porque o corpo pode mudar, mas a capacidade de amar, de desejar e de se entregar só fica mais profunda com o tempo. E aqui está a pergunta que não quer calar. Você está pronto para se permitir sentir de novo, sem vergonha e sem medo? Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa questão, mostrando o que realmente influencia o desejo depois dos 60, quais são os fatores físicos e emocionais que podem apagá-lo e, principalmente, como reverter isso de forma prática. Muita gente acredita que o tesão some porque o corpo envelhece, mas será que é só isso? A resposta é não. Existem fatores físicos, emocionais e até sociais que moldam a forma como sentimos desejo na maturidade. E o mais curioso é que muitos desses fatores não têm nada a ver com a idade em si, mas com a forma como lidamos com ela. Comecemos pelo físico. Sim, o corpo muda, os hormônios caem, a energia já não é a mesma. Homens podem notar ereções menos firmes, mulheres sentem ressecamento vaginal ou demora maior para se excitar. Mas será que esses sinais significam fim? Não. Eles apenas pedem adaptação. O que antes acontecia rápido, agora precisa de mais tempo, mais estímulo, mais preliminares. Isso não é uma perda, é uma chance de redescobrir o prazer de forma mais lenta e profunda. Você já pensou que esse ritmo pode ser até mais intenso, porque cada gesto é saboreado? Agora vamos falar da mente. Quantos de nós carregamos crenças limitantes? Sexo depois dos 60 é feio. Prazer é coisa de jovem. Eu já não tenho mais corpo para isso. Essas frases são venenos emocionais. Elas matam o desejo muito antes do corpo dar sinais. O cérebro é o maior órgão sexual. E se você enche ele de culpa, vergonha e medo, não há comprimido ou técnica que resolva. E se, em vez de se julgar, você se permitisse enxergar o prazer como parte da sua saúde? Porque é isso que ele é. Um direito, uma necessidade vital, assim como comer bem, dormir bem ou se exercitar. Mas não para por aí. Existe também o peso do social. A sociedade muitas vezes empurra os mais velhos para o canto, como se fossem invisíveis. As novelas, os filmes, a mídia em geral mostram romance, desejo e paixão sempre atrelados à juventude. Onde estão os casais de cabelos grisalhos se beijando com intensidade? Onde estão as histórias de pessoas maduras redescobrindo o prazer? Quase não vemos. E o que não é visto é julgado como anormal. Mas será que você precisa seguir esse roteiro imposto ou pode escrever o seu próprio? E há ainda um inimigo silencioso: a rotina. Quantos casamentos não se transformaram em companheirismos mornos, sem espaço para o inesperado, sem tempo para o toque? O desejo não resiste quando é sufocado pela repetição. Se todos os dias são iguais, se não existe surpresa, se não existe cuidado, o tesão se esconde. Mas basta quebrar esse ciclo, trazer um detalhe diferente, para que ele volte a dar sinais. Um bilhete escondido, um convite inesperado, uma mudança simples de cenário. Será que não é isso que falta no seu relacionamento? Outro fator pouco comentado é a saúde. Hipertensão, diabetes, obesidade, uso contínuo de certos medicamentos, tudo isso afeta a vida sexual. Mas aqui vai uma revelação. Cuidar do corpo com hábitos simples pode transformar a sua intimidade. Caminhar 30 minutos por dia, beber mais água, reduzir açúcar e gorduras pesadas, dormir melhor, tudo isso aumenta a energia, melhora a circulação e reativa o desejo. Já imaginou que o simples ato de trocar o sofá por uma caminhada pode mudar até sua vida sexual? Mas e a emoção? Essa talvez seja a chave mais poderosa. O tesão não nasce apenas da pele, mas do que sentimos pelo outro e por nós mesmos. Uma autoestima baixa pode apagar qualquer chama. Quando você se olha no espelho e não gosta do que vê, é difícil se entregar. Mas quando você se cuida, se valoriza e se reconhece, o corpo responde. De outra forma, não é sobre ter o corpo perfeito, é sobre sentir orgulho do corpo que você tem. Agora pense,
Será que o problema do seu desejo é mesmo a idade? Ou é o conjunto de tudo isso? Será que o tesão não está pedindo apenas atenção, cuidado e coragem? Porque ele não desapareceu. Ele apenas está soterrado por camadas de crenças, rotina, descuido e silêncio. E tudo isso pode ser revertido. E aqui vem a grande pergunta. Você está pronto para assumir o controle da sua vida íntima e não deixar que a idade dite as regras? Porque a próxima parte vai te mostrar como reacender esse desejo na prática, com passos claros, mudanças simples e atitudes que podem transformar completamente a sua relação consigo mesmo e com quem está ao seu lado. O primeiro passo é criar espaço para a intimidade, sem pressa e sem cobrança. Muitos casais esperam que o desejo surja do nada, como um raio, mas depois dos 60, ele precisa ser cultivado. Reserve momentos só para vocês, desliguem os celulares, fechem a porta, deixe o mundo lá fora. O simples ato de dar prioridade ao encontro já envia ao cérebro a mensagem de que intimidade importa. O segundo é investir no toque consciente. Antes de pensar em sexo, explorem o corpo um do outro sem pressa. Massagens, abraços demorados, cafunés. Esses gestos aumentam a produção de ocitocina, o hormônio da conexão, e fazem o corpo entrar em estado de receptividade. O desejo não aparece, de repente ele é construído. Você já se perguntou, há quanto tempo não se toca no parceiro de forma lenta, sem pressa, só para sentir? Terceiro, movimentar o corpo. Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, como os de Kegel, aumentam o controle e a sensibilidade na região íntima. Caminhadas e alongamentos melhoram a circulação sanguínea, essencial para ereções mais firmes nos homens e para lubrificação nas mulheres. Quanto mais ativo o corpo, mais desperto o desejo. Quarto, alimentação afrodisíaca e consciente. Não é lenda. Alimentos como nozes, castanhas, abacate, melancia e chocolate amargo ajudam a melhorar a circulação e a estimular hormônios ligados ao prazer. Imagine usar a própria refeição como parte do ritual de conexão, preparando juntos algo leve, saudável e provocante. Quinto, novidade e criatividade. O desejo adora o inesperado. Experimente mudar de ambiente, variar posições, usar aromas, músicas ou até lingeries diferentes. Pequenos detalhes quebram a rotina e trazem de volta a sensação de descoberta. Você já pensou que talvez o tesão não tenha acabado, apenas esteja entediado? Sexto, conversa franca sobre fantasias e preferências. Depois dos 60, não há mais espaço para máscaras. Se existe uma fase da vida em que você pode se permitir falar sobre o que realmente gosta, é agora. Diga o que desperta seu interesse, ouça o que o outro deseja, e juntos criem novas experiências. A vulnerabilidade de se abrir cria cumplicidade, e com ela, o desejo floresce. Sétimo, reduza a pressão por desempenho. Essa talvez seja a dica mais libertadora. O sexo depois dos 60 não precisa ser sobre quantidade, mas sobre qualidade. Tire a obrigação do preciso funcionar e abrace o prazer do momento. O beijo pode ser o ápice, o toque pode ser suficiente e o sexo pode ser lento e profundo, sem pressa de chegar a um final. Por fim, cuide da autoestima. O desejo começa na forma como você se vê. Valorize seu corpo. Invista em roupas que te façam sentir bem. Cuide da saúde, sorria mais. Quando você se sente desejável, naturalmente transmite isso para o parceiro. O tesão não é apenas físico, é energia, e ela começa dentro de você. Se você aplicar esses passos, vai perceber que o tesão não se foi, ele apenas estava esperando atenção, cuidado e liberdade para renascer. O desejo não tem idade, só precisa de espaço para existir.